Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Status Digital e no vídeo de hoje analisaremos os resultados da Sanepar, código de negociação SAPR3, 4 e 11. E aí no destaque do primeiro semestre houve um aumento da receita líquida em torno de 10%, houve uma queda no EBITDA em torno de 6%, e houve uma queda no lucro líquido em torno de 9%. Mais à frente veremos os principais motivos do impacto nesses resultados. Houve um acréscimo de 33 mil ligações de água, um acréscimo de 27 mil ligações de esgoto, um índice de atendimento de 100% na parte de água e 77% na parte de esgoto. Na parte de investimentos, a companhia reportou um salto de 293 milhões para 411 milhões no trimestre e um salto de 552 milhões para 763 milhões no semestre. Sobre a margem EBITDA, houve uma redução de 45% para 32% no trimestre e de 44% para 37% no semestre. E no próximo slide, um pouco sobre o resultado operacional. Houve um aumento no volume de ligações de água, se comparado ao semestre do ano anterior, e um aumento no volume de esgoto. Porém, houve um crescimento também da inadimplência, em torno de 4,9%. Houve um aumento também na parte de perdas. No próximo slide, a companhia reportou sobre o volume de barragens, sobre Iraí, Passadina, Piraquara e Piraquara 2, todos apresentando boa margem, bom volume. E agora um pouco dos indicadores de performance, a dívida referente a debêntures, dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado tem crescido, não muito, mas tem crescido. O EBITDA ajustado pela despesa financeira caiu um pouco. Sobre o BNDES, a dívida bancária também tem crescido um pouco. O EBITDA pela despesa financeira cresceu. E as outras dívidas onerosas pelo EBITDA se mantém estável. Referente a contratos da Caixa, o EBITDA ajustado pela despesa financeira teve queda. A dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado apresenta um certo aumento, aí um leve aumento, e as outras dívidas onerosas pelo EBITDA ajustado se mantém estável. Referente ao contrato KfW, o EBITDA pelo serviço da dívida teve leve aumento, a dívida bancária líquida pelo EBITDA também teve um certo aumento, as dívidas onerosas pelo EBITDA se mantém estável, e o grau de endividamento aí total se mantém estável. Os indicadores de margem EBITDA teve uma leve queda pelo aumento dos custos, o ROIC anualizado teve uma certa queda e o ROI também teve uma certa queda aí. No próximo slide, o desempenho financeiro, um pouco aí da receita líquida comparado aos últimos 3 anos, o primeiro semestre saindo em 2020 de 2 bilhões e 300 para 2 bilhões e 700, uma variação de 10%. O EBITDA teve uma queda do ano anterior para esse ano. Sobre o lucro líquido, houve queda em 2020. 540 milhões, em 2021 subiu para 578 milhões e agora em 2028 caindo para 526 milhões, saindo de 22% para 23% e agora caindo para 19%. Sobre as despesas operacionais, houve uma elevação, saindo de 1 bi e 400 milhões para 1 bi e 700. As despesas comerciais se mantiveram, houve uma redução na despesa administrativa e o classificado como outras despesas também se mantiveram. Sobre a geração de caixa, praticamente se manteve aí nos últimos 3 anos. A dívida líquida vem caindo, porém o custo médio da dívida vem aumentando. O CAPEX saiu aí de 447 milhões, ano passado chegou a 552 milhões, e esse ano em torno de 764 milhões, uma variação em torno de 38%. Houve uma elevação da receita líquida, saindo de 1 bi e 200 para 1 bi e 300, cerca de um aumento de 6%. Houve um aumento de custo com pessoal em torno de 15%, um aumento de custo de materiais em torno de 37%, um aumento na despesa financeira em torno de 6%. Sobre o resultado líquido, houve queda na margem de quase 9 pontos percentuais, saindo de 26
para 17%, queda no EBITDA de 13%, saindo de 45% para 32%, queda também no EBIT de 13%, saindo de 38% para 24%. Pessoal, e aí comparando o acumulado do semestre, comparando os mesmos números, em resumo aqui o impacto foi 50% menor. Então por isso é sempre importante olhar do trimestre e comparar uma janela de prazo um pouco maior. Lembrando que toda empresa pode passar por trimestres um pouco piores, outro um pouco melhores. Então é importante sempre olhar numa janela de prazo maior. A companhia informou alguns itens não recorrentes sobre o lucro líquido, a provisão de dutos, 5 milhões no ano anterior, o Fundo Municipal do Saneamento Básico, 41 milhões esse ano, a provisão de contingência civil, 24 milhões esse ano, e os efeitos tributários, 22 milhões esse ano contra 2 milhões do ano anterior. Lucro líquido realizado esse ano, 233 milhões. Se fosse considerar os itens não recorrentes, seria em torno de 277 milhões, uma variação aí de mais de 18%. O EBITDA realizado, 442 milhões. Se fosse considerar não recorrente, seria 509 milhões, uma variação de 15%. Margem 32%, considerando não recorrente, seria 37%. Pessoal, analisando os resultados de longo prazo da Sanepar, numa janela aí de pelo menos 10 anos, receita líquida recorrente e crescente, margem bruta muito boa, alta e estável, resultado operacional muito bom e crescente, margem operacional muito boa, lucro líquido consistente e crescente, margem líquida crescente e hoje em torno de 20%, uma margem muito boa. Olhando os indicadores, lucro por ação crescente até 2019, depois a partir de 2020 começa a ser impactado aí pela pandemia. O preço sobre lucro da ação atualmente em torno de 5, o que é abaixo da média, que gira em torno de 6, 7, é um PL atrativo. Preço pelo EBITDA da companhia abaixo da média histórica. Preço pelo EBIT também abaixo da média histórica. O ROI é acima da média e vem crescendo. O ROIC em torno de 10% aí na média histórica. A empresa tem caixa, cresce patrimônio, a dívida também vem crescendo, mas nada fora do controle. Possui cerca de 1 bi 200 em caixa, 1 bi em recebíveis, os ativos não circulantes em torno de 13 bi, o que mostra a robustez da companhia. Pessoal, e analisando o histórico de cotações da SAPR4 desde 2002, houve uma variação nominal de 424%, e olha a mágica dos dividendos aqui. Se reinvestir dos dividendos, salta para 1.568%, uma variação de 700% na cotação dolarizada. Então, quem investe na Sanepar e busca os melhores resultados, necessariamente vai ter que reinvestir os dividendos. O último dividendo pago foi no dia 24/6. A empresa ainda não anunciou os dividendos do resultado do segundo trimestre, deve anunciar aí nas próximas semanas. E para finalizar, vamos aos pontos positivos e negativos da Sanepar. Pontos positivos: ela pertence ao setor perene. Daqui a 10, 20, 30, 50 anos, a sociedade vai continuar dependendo de serviços de saneamento básico, o que faz do setor um ótimo segmento para investimento de longo prazo. Ela tem um histórico crescente de patrimônio há mais de 10 anos, saindo aí em torno de 2 bi para 3 bi, 4 bi, 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, chegando a esse ano na faixa de 8 bilhões. Excelente resultado aí de crescimento de patrimônio. Apresenta resultado crescente de receita, também há mais de 10 anos, saindo em torno de 1 bilhão, chegando esse ano a mais de 5 bilhões. Crescimento excelente aí da receita. E como último ponto positivo que eu destaquei, histórico crescente de lucro líquido, também há mais de 10 anos, saindo de em torno de 139 milhões, e aí crescendo entre 286, 300, 400, 600, atingindo a marca de 1 bilhão em 2019. Teve uma queda aí no 2020, que foi um ano de pandemia, né? E aí voltando a crescer, aí acima de 1 bilhão. Excelente histórico aí, crescente, consistente, por mais de 10 anos. Pessoal, no gráfico abaixo, um comparativo aí
da cotação em lucro. As barras representam o histórico de lucro, a linha amarela o histórico de cotação. No longo prazo aí, desde 2002, a cotação saiu lá de centavos e atingiu um pico de mais de R$6 em 2019, ficando claro aí como a cotação segue o lucro no longo prazo. Em 2008, por exemplo, a companhia dava em torno de 200 milhões de lucro, a cotação aí ficava em torno de 50 centavos. Depois, em 2012, o seu lucro aí dobrou e a cotação também dobrou. Numa janela de curto prazo, o mercado apresenta algumas distorções e oportunidades aqui. De 2012 até 2015, o lucro subiu e a cotação caiu, o que se traduz em oportunidade. Depois, em mais uma janela aí de 3 anos, mostrando até um comportamento recorrente de 2016 a 2018, o lucro sobe de novo e a cotação praticamente de lado. Mais uma vez, isso se traduz em oportunidade. E agora, entre 19 e 22, o lucro aí se mantendo estável, até subir um pouco e a cotação desabando. O que vocês entendem? Entendo que mais uma vez o mercado repete oportunidade. Lembrando que não é nenhuma recomendação, o conteúdo é apenas educativo, porém os fundamentos não mentem, pessoal. Lucro crescente, quando ela dava em torno de 1 bilhão de lucro, o mercado aceitava pagar R$ 6,42 por cada ação, e agora ela mantém 1 bilhão, né? Chegou a atingir aí 1 bilhão e 200, e o mercado paga em torno de R$ 3,70 por ação. Para um bom entendedor, meio fundamento basta. E como nem tudo são flores, vamos aos pontos negativos da Sanepar. Ela tem participação do Estado, é o controlador da companhia. O Estado do Paraná detém cerca de 60% do capital votante, 28% é constituído por acionistas nacionais e 11% por acionistas estrangeiros. Outro ponto de atenção são os vencimentos dos contratos. A companhia possui atualmente 14 contratos vencidos, que representam 4% da sua receita, contratos com vencimento agora em 2022, 0,8% da sua receita, vencimentos de contrato entre 2023 e 2033 que representam 20% da sua receita, e contratos com vencimento após 2033 que representam 75% da sua receita. Os contratos mais relevantes na receita da companhia começam a vencer a partir do ano que vem. Então não chega a ser um ponto negativo, mas é um ponto importante para ficar de olho e acompanhar. Por todo o know-how e histórico de prestação de serviços da companhia, ela tem tudo para renovar nos próximos anos, mas é sempre importante ficar de olho. Outro ponto a se observar é o crescimento da dívida, e aqui eu separei um quadro com a composição da dívida. Apesar de vir crescendo, a sua maior composição está acima de 60 meses, então a companhia tem tempo aí para vir rentabilizando, trabalhando caixa, gerando lucro e amortizando essa dívida. Outro ponto de atenção foi o crescimento dos custos reportado, tendo impacto direto sobre o EBITDA da companhia, tendo como principais causas materiais, energia, tributos e provisões. E o último ponto de atenção, perdas e inadimplências, sofrendo aí uma variação de quase 5% de aumento. Historicamente, aí, o estado do Paraná, os melhores índices aí de IDH do país, um histórico de bom pagador. Vamos acompanhar esse indicador, é bem provável que com a recuperação econômica esses valores se normalizem. Pessoal, essa foi a análise da Sanepar. Se você tem em carteira ou pensa em ter, deixe sua opinião nos comentários, deixe também a sugestão de análise de novas companhias. E se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe as próximas análises do canal. Um abraço, até mais.